Nos próximos capítulos da novela As Filhas da Senhora Garcia, tudo começa logo depois que o Nicolas está tentando confortar a Valéria, porque ela de fato ali está querendo desistir de tudo, dizendo que não consegue mais fazer nada disso, e ele diz que ela não pode desistir, porque ela é muito boa no que faz, e ela diz que não pode, e pergunta o porquê que eles não contrataram uma pessoa com capacidade de fazer o que eles querem que ela faça. Ele diz que eles não podem contratar outra pessoa, e ela pergunta o porquê não. Ele diz que não pode porque nesse caso eles iriam perder muito dinheiro, e que além de tudo isso ela tem que entender que ele já tem ali a modelo perfeita. Ela começa a se lamentar ainda mais, dizendo que infelizmente ela não consegue mais fazer. Ele tenta a todo custo ali convencer ela que de fato ela é muito boa no que ela faz, e diz que vai falar com o Arthur para que ele possa ajudar ela ainda mais, e pede a ela que por favor que ela tenha fé que tudo vai dar certo, que ela é a modelo perfeita e que ela tem que se concentrar para que tudo venha dar certo e que essa campanha ela venha a ser um sucesso. Já com o Juan, ele percebe que a Camila ela está um pouco estranha e pede a ela que, por favor, que ela fale o que é que está acontecendo, porque ela não disse nada desde que eles saíram todos os dois da casa do pai dela. Ela então confessa para ele dizendo que ela sabe muito bem, ela tem certeza que quem ele ama é Amar. Ele fica calado e ela continua dizendo que sabe muito bem que ele ama Amar, mas que isso é óbvio ali, que ela não sente a mesma coisa por ele, porque se fosse assim, ela não teria casado com o papai dela. Ele diz que sim, que sabe disso, e ela pergunta então o que é que a gente está fazendo, Juan. Ele diz que na realidade ele também não sabe, mas que acredita que o destino reuniu eles dois ali para que eles pudessem, na realidade ali, unidos, fazer eles pagarem na mesma moeda tudo o que fizeram contra eles. Ela fala que sim, mas que aconteceu já tantas coisas que ela não sabe nem como agir mais. Ele fala a ela que sim, mas que eles têm que seguir ali com esse plano, e para que tudo venha dar certo, eles têm que seguir em frente para que eles possam de uma vez por todas se vingar contra todos eles. Já com a Graziella, nesse momento, ela está conversando com o Hector, e ela diz que agradece muito por ele poder receber ela, e ele pergunta em que pode ajudar ela, e ela fala que precisa que ele ajude algo a ela ali, mas que fique isso apenas entre eles dois. Ele fica meio pensativo e ela continua dizendo que precisa que ele ajude ela, mas também precisa que a descrição dele fique apenas entre eles dois. Ele continua encabulado e pergunta a ela do que se trata. Ela diz que há muito tempo atrás houve um problema na empresa, e desde lá existe uma mulher que está querendo de alguma forma ali chantagear o Luiz, e de lá pra cá ela não quer deixar ele em paz. Ele apenas responde a ela que entende. Ela diz que o que ela está querendo é que na realidade isso não venha de forma nenhuma a acontecer um conflito maior do que já está acontecendo. Ela pergunta se ele acredita que existe de alguma forma legal de manter ela longe de todos eles. Ele responde que sim, mas só se ele estiver em risco de alguma maneira. Ela pergunta como seria isso, uma ordem ou algo assim, e pede para que ele explique, por favor. Ele diz que ela tem que conseguir um par de evidências ali, mas que também ela tem que entender que ela pode não conseguir nada. Ela pede que, por favor, que ele ajude ela para que eles possam ajudar o Luiz, e que ele também, depois o Luiz, entenda que ele e o Hector sempre esteve ali ao seu lado. Agora, em outra cena, é quando o Luiz está conversando com a Amar, e ele diz a ela que lamenta muito que tudo isso está acontecendo. Ela diz que ficou com muito medo logo depois que o Juan descobriu que ele não era o pai. Ele fica calado e ela continua dizendo que ele não quis acreditar, mas que o teste dizia também que não era seu filho. Ele diz que compreende, que entende ela, e a Amar fala que ela esteve a um ponto ali de contar toda a verdade. Ele continua em silêncio, e ela diz que não fez isso porque pensou na Camila, e também acreditou que ela ia sentir uma dor muito grande no coração dela logo depois que ele teria que assumir a responsabilidade do bebê dela. Ele diz que acredita que isso aí é muito complicado e que não gosta de se envolver nesse tipo de problema. Ele continua falando que não quer de forma nenhuma que ninguém venha machucar a Camila, não colocar em ela nenhum tipo de problema. A Amar diz que concorda com ela, e tão pouco ela também quer isso.
isso. Ele continua ali falando muito mal do Juan e depois diz que acredita que a filha dele, uma hora dessas aí, vai se dar de conta que tipo de homem é esse Juan. Ela fica calada e ele diz que vai pedir muito bem a ela para que ela preste atenção no que é que ela está fazendo. Mas fica um pouco perdido e pergunta a ele do que é que ele está querendo se referir. Ele diz que o Juan não poderia de forma nenhuma ficar ali a todo momento cercando ela porque ele está apaixonado por ela, né? A Mar diz a ele que ele não precisa se preocupar porque ela jura que isso nunca mais voltará a acontecer. O Luiz diz a ela que sim, que tudo bem e fala que tudo que ele está fazendo ali é para que tudo seja de melhor para ela e para o filho dela. Mas fica calada e ele diz que consegue ali entender e ver direitinho que ela é o tipo de mulher que ele pode confiar. Mas fica calado e ele diz que vai agradecer a ela, que mesmo assim, logo depois de tudo o que aconteceu, ela se sentindo encurralada ali e exposta pelos seus filhos, ela sempre esteve ao lado dele. Ela fica calada e ele continua agradecendo porque ela nunca disse ali que o casamento deles dois sempre foi ali um acordo. Mas continua calada e ele diz que ela é a única que mostrou lealdade a ele, mesmo passando por momentos difíceis. Ela diz que não queria de forma nenhuma que os filhos dele ficassem com uma ideia errada, equivocada sobre ele. Luiz fica calado e a Mar diz que sabe muito bem o quanto que ele ama eles. Ele fala a ela que sim e lhe agradece muito. Já com o Nicolas, nesse exato momento, ele com a Graziella vem trazendo ali um chazinho para que eles possam tomar um café, alguma coisa assim, e ele diz a ela que tudo na vida deles está um caos, não é? Ela responde para ele que sim, que ele nem o diga. O Nicolas diz que na realidade ele não sabe nem o que é que está pior, se é na casa deles ou na empresa. Graziella diz que de fato isso é muito complicado e que sente muito ali ouvir isso. Ele diz que também que fica muito triste ter que falar e ver todas essas coisas que está acontecendo. Ela diz que está sentindo muita falta dele e ele pede a ela que então ela não volte e ela fala que não, que jamais faria isso porque cada um ali merece o seu próprio espaço. Ele pede a ela que, por favor, que de forma nenhuma ela fale isso, porque ela faz parte de sua família. Ela agradece muito a ele e depois ele pergunta para que ela diga do que é que ela quer conversar. Ela então começa a tocar no assunto dizendo que viu no noticiário que inclusive quando foi naquele velório se aproximou dele ali uma mulher. Ele diz a ela que na realidade é que ela não venha querer que ele saiba agora quem foi, né? Porque ela mesma viu a quantidade de pessoa que cercou ele. Ela diz que sim, que sabe muito bem, mas que nesse momento foi quando apareceu essa mulher, quando eles estavam falando lá com a mídia, lá com os repórteres, foi aquela mulher que tinha um cabelinho preto pequeno. Ele fica meio pensativo e ela continua dizendo que essa mulher se chama Rocio e ele fica um pouco pensativo novamente e diz a ela que acha que sabe agora quem é a mulher que ela está querendo se referir. A Graziella pergunta como assim, pergunta se ele já conhecia ela. Ele diz que não, que nunca conversou com ela e que a última vez que viu ela foi justamente lá no hospital quando o Arthur teve aquele acidente. A Graziella agora começa a se invocar e também meio que desesperada diz que agora ela precisa muito que ele diga tudo, exatamente tudo que ele sabe sobre essa mulher. Nicolas fica até sem saber o que fazer, mas ela continua interrogando porque ele precisa contar toda a verdade e tudo o que ele sabe sobre a Rocio.